como o conceito de gênero discursivo se insere nas reflexões do Círculo de Bakhtin e como esse conceito repercute em práticas de ensino e de aprendizagem de línguas no Brasil. É sobre isso que eu falo neste vídeo. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos, estudioso das obras do Círculo há cerca de 20 anos. No vídeo de hoje, eu vou apresentar aquilo que eu comentei, que eu tematizei no mini curso Gêneros Discursivos, Conceitos e Atualidade, ministrado no 5º CONLID, Congresso de Linguagem e Discurso, realizado na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, entre os dias 8 e 10 de novembro de 2023. O minicurso foi ministrado no dia 9 de novembro de 2023. Quando eu anunciei a realização desse minicurso no Instagram, alguns seguidores manifestaram o interesse de assistir ao minicurso, mas como não se tratava de um evento online, mas sim de um evento presencial, muitos ficaram sem poder assistir a esse minicurso. Então, atendendo a quem solicitou, queria assistir ao minicurso, eu vou fazer uma série de vídeos abordando exatamente o mesmo conteúdo que eu abordei nesse minicurso. Bom, a ideia desse minicurso é falar sobre como os conceitos, na verdade, que estão articulados dentro do texto Gêneros do Discurso, eles se articulam com as reflexões bakhtinianas e também com questões atuais do ensino e da aprendizagem de língua. Primeira questão que nós vamos pensar é a seguinte. Quando nós lemos a extensa obra de Bakhtin e do Círculo, nós podemos nos perguntar se o Bakhtin ele era um linguista, ele era um crítico literário ou até mesmo um filósofo. Por que um linguista? Porque inevitavelmente, incontornavelmente, não há como dizer que nos textos do Bakhtin e do Círculo a questão da linguagem ela seja central. Então, em vários textos do Círculo de Bakhtin são discutidas questões sobre a linguagem. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para os textos mais extensos do Bakhtin, como, por exemplo, O Autor e a Personagem na Atividade Estética, a sua tese sobre François Rabelais, o seu livro, nas duas versões, Problemas da Obra de Dostoiévski e depois Problemas da Poética de Dostoiévski, e também o Discurso no Romance, o que nós vemos é que os textos mais longos do Bakhtin, eles falam sobre questões de literatura. Então, daí porque alguns vão considerar o Bakhtin um linguista, outros vão considerá-lo um estudioso de literatura. Mas o que eu gostaria de enfatizar é que, especialmente no início das suas reflexões, onde isso é mais claro, o Bakhtin mostra uma preocupação filosófica. Preocupação filosófica essa que, ao meu ver, se estende inclusive durante toda a sua produção, mas que ela é mais marcante nos seus primeiros textos, como, por exemplo, Para uma Filosofia do Ato, ou, em algumas traduções, Para uma Filosofia do Ato Responsável. Nesse momento, o que o Bakhtin está procurando entender? O Bakhtin pretende entender como o homem se constitui enquanto um sujeito cultural. Então, o Bakhtin ele queria entender o homem enquanto um sujeito cultural, diferentemente do homem como um representante da espécie biológica. O homem como sujeito cultural, vai entender o Bakhtin, ele se torna um sujeito cultural no convívio com outros sujeitos, na interação com outros sujeitos. Essa interação com outros sujeitos, ela pode ser realizada de modo verbal e de modo não verbal. Um tapa, um beijo, um abraço, um soco são interações não verbais. Elas não precisam necessariamente estarem acompanhadas de falas, de textos. São interações não verbais. Mas, em geral, grande parte das interações humanas se dá pela linguagem. E mesmo essas não verbais, elas, se não são acompanhadas, pelo menos são explicadas, valoradas, entendidas e interpretadas a partir do verbal. Para eu considerar se um beijo é um ato de afeto ou um ato de escárnio, para eu entender se um tapinha no ombro é um incentivo ou uma agressão, muitas vezes eu vou me respaldar no contexto verbal, nas explicações verbais
e, inclusive, no contexto cultural que me é dado principalmente pela verbalidade, pelos textos, pelas falas, que vão me levar a interpretar aquilo como um ato positivo ou como um ato negativo. Visto isso, o Bakhtin vai olhar, então, portanto, que para entender o homem como ser cultural, ele precisa entender a interação entre os homens. Nessa interação entre os homens, que pode ser não verbal e verbal, o Bakhtin vai dar centralidade ao verbal. E aí, olhando para o verbal, olhando para a linguagem, que o Bakhtin vai chegar na questão dos gêneros do discurso. Então, se nós olhamos aí, por exemplo, para essa ilustração, o que nós vemos? Que a Ana ela está interagindo com o Pedro. Como? Através de uma fala, ou através de um texto, através de um enunciado. Enunciado esse que, por meio de palavras, transmite as ideias da Ana para o Pedro. Ideias essas que o Pedro vai assimilar de uma maneira ativa, concordando ou discordando, gostando ou não gostando. Então, inicialmente, o que nós precisamos pensar é que o Bakhtin procurava entender o ser humano. Para entender esse homem cultural, ele vai entender que o homem ele tem que ser visto na sua interação com outros homens e que nessas interações a questão da linguagem é central para o entendimento do homem. Bom, dito isso, nós vamos ver que uma discussão similar é trazida pelo Voloshinov em Marxismo e Filosofia da Linguagem. O Voloshinov também está preocupado em entender as interações entre os seres humanos, as interações verbais, as interações discursivas. O Voloshinov, agora, a partir de um viés mais marxista, ele vai procurar entender como o sujeito se constitui nas relações sociais por meio da interação discursiva ou interação verbal. Vamos começar aí por essa distinção entre interação verbal ou interação discursiva, caso seja necessário. Para alguns bakhtinianos, quando nós falamos em interação verbal, eu estou olhando para a interação realizada por meio de palavras, sejam textos escritos, sejam falas. E interação discursiva abrangeria mais do que o verbal aspectos não verbais, como, por exemplo, o gesto, as expressões faciais, a postura corporal, no caso da oralidade, e em outros meios da escrita, por exemplo, além das palavras, outros elementos visuais, por exemplo, que venham a compor ali um impresso. Bom, muito bem, mas independentemente dessa distinção, o que o Voloshinov ele está preocupado, ele está procurando mostrar é que para entender o ser humano, para entender o que se passa na consciência do ser humano, o que se passa na cabeça do ser humano, se nós pensarmos em termos marxistas, para eu entender como é a consciência de classe dos trabalhadores, porque os trabalhadores não têm consciência de que são explorados, eu tenho que entender que essa consciência, esse saber que é explorado ou não saber que é explorado, vem das interações que aquele ser humano tem com outros. Então, eu preciso entender o homem. Para entender o homem, eu preciso olhar as relações que eles têm. Para entender o que se passa na consciência de um homem, eu preciso olhar o que ele recebe por meio das interações discursivas, quais textos, quais falas, quais interações humanas ele tem, como isso chega à sua consciência e como depois isso pode voltar na forma de enunciados, na forma de textos, na forma de falas, na forma de outras interações. Então, mais uma vez, nós vemos o caráter fundamental da linguagem, mas aqui, principalmente para tentar entender de um ponto de vista mais marxista, como o homem ele cria a sua consciência, no caso do marxismo, a sua consciência de classe. Para eu entender como o homem ele se constitui, como ele vê a si, como ele vê o outro, como ele vê o mundo, eu preciso entender que essa consciência do homem, que essa autoconsciência vem dos diálogos, vem dos textos que ele tem ao seu redor, com as suas interações. Interações essas que podem ser não verbais, mas que são eminentemente verbais. Então, as ideologias que chegam a mim, elas vêm principalmente por meio de textos, por meio de falas, na terminologia bakhtiniana, por meio de enunciados. Então, o homem interagindo com outro homem por meio de enunciados, ele vai constituindo a sua consciência. Então, o que nós estamos vendo? Seja para o Bakhtin, seja para o Voloshinov,
O homem interage com outros homens por meio da linguagem e também por meio de outras semioses, mas principalmente por meio da linguagem verbal. E é estudando essa interação, estudando essa relação que esses homens têm por meio da linguagem, é que vai se chegar à questão dos gêneros discursivos. Bom, e como então nós chegamos a essa questão dos gêneros discursivos? O que o Bakhtin vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: bom, sim, os homens interagem por meio da linguagem, especialmente por meio da linguagem verbal. Mas essa linguagem ela é sempre organizada de um modo típico. Então, por exemplo, a minha fala hoje, ela é um enunciado verbal por meio da oralidade. Mas essa fala ela está organizada de um modo específico, em um gênero discursivo específico, que é um vídeo para o YouTube. Essa fala ela é diferente de uma conversa informal, ela é diferente de um pedido em um comércio, ela é diferente, por exemplo, de um texto escrito, de um artigo científico, de um relatório. Os homens interagem pela linguagem, mas as suas interações se dão em circunstâncias típicas que levam a nós criarmos uma certa tipicidade no modo de emprego dessa linguagem. Essa tipicidade nas interações verbais é que será chamada de gêneros discursivos. Nós organizamos as nossas falas, nós organizamos os nossos textos, nós organizamos os nossos enunciados segundo certos padrões típicos que favorecem a nossa comunicação. Então, por exemplo, uma aula ela é um gênero discursivo típico, ela organiza aquela fala. Você, enquanto professor, você, enquanto aluno, você não precisa ser explicado mais sobre o que é uma aula. Você espera que chegue lá um sujeito e que ele faça grande parte da exposição, que ele fale mais, que haja momentos para perguntas para os alunos, mas que ele, de alguma maneira, ministre aquele conteúdo. Ele vai ter, naquele momento de fala, que é um gênero discursivo específico, a aula, um maior tempo de fala, a exposição é dele. Diferentemente de uma conversa informal, se eu sento para tomar um café com meu amigo e só eu falo, isso não é uma conversa, é um monólogo, né? Quebra as expectativas do gênero. Então, sejam os gêneros da oralidade, sejam os gêneros da escrita, os gêneros eles nos auxiliam nas nossas interações verbais. E quando, portanto, eu quero analisar a linguagem para entender o homem, eu tenho que entender que essa linguagem sempre é realizada de maneira típica por meio de determinados gêneros discursivos. Então aí nós chegamos à seguinte pergunta: o que são os gêneros discursivos? O que são os gêneros do discurso? A expressão gênero discursivo nomeia um grupo de enunciados, de falas ou de textos que possuem características comuns. Suponhamos que em algum momento alguém esteja fazendo uma escavação e encontre vários documentos similares. Você vai ver ali que existe um padrão, provavelmente é daquele gênero. Então, se nós pegamos ali vários textos que têm indicação de cidade, de data, um vocativo, um texto relativamente curto, uma saudação final e a assinatura, nós tendemos a acreditar que aquele texto é do gênero carta. Então, os gêneros eles têm características típicas, comuns. Eu consigo agrupar determinados textos, eu consigo agrupar determinadas falas, porque elas têm características típicas. Então, os textos, as falas, quando agrupados segundo suas características típicas, elas vão nos indicando que aqueles textos, que aquelas falas, provavelmente pertencem a um determinado gênero discursivo. E o que é fundamental é nós entendermos que todo enunciado é realizado na forma de um gênero discursivo. Então, a minha fala, que é um enunciado, é realizado nesse momento na forma de um vídeo do YouTube. Quando eu realizei esse mini curso em Mossoró, a minha fala, o meu enunciado, era realizado no gênero mini curso presencial, que ainda que eu esteja ministrando conteúdo muito próximo, não é a mesma coisa, porque lá eu estava olhando para as pessoas que estavam assistindo o minicurso, vendo a recepção delas, elas podiam me interromper durante a minha exposição, diferentemente do YouTube, que eu faço todo o vídeo, não há interrupção daquele que me ouve,
a resposta ativa desse que me ouve, mas depois é que essa resposta ativa pode chegar a mim por meio, por exemplo, de um comentário, ou se a pessoa que assistiu ao vídeo me procurar em uma outra rede social, certo? Mas sempre que nós falamos, sempre que nós escrevemos, nós realizamos um determinado gênero discursivo. Então, não existe a escrita, existe um bilhete, existe uma carta, existe um relatório, existe um e-mail. Existe sempre a escrita concretizada por meio de um gênero discursivo, existe sempre a fala concretizada por meio de um gênero discursivo. Bom, e qual que é a importância dos gêneros discursivos? Como qualquer conceito teórico, o conceito bakhtiniano de gêneros discursivos ou gênero do discurso é importante se serve para resolver algo. Então, para que serve o conceito de gêneros discursivos? No Brasil, o conceito de gênero discursivo é mobilizado especialmente para pensar no ensino e na aprendizagem de língua. Veja, então nós temos um conceito bakhtiniano dos gêneros do discurso, que é um conceito teórico muito importante, muito potente, muito produtivo em termos de pesquisas, mas no caso do Brasil ele também é muito relevante quando nós olhamos para as questões de ensino. Por que então, a pergunta é por que o gênero do discurso ele é tão importante no ensino e na aprendizagem de línguas no Brasil? Porque veja, até aquele momento, vou pontuar aqui os gêneros do discurso, eles ganham, o conceito de gênero do discurso ganha maior repercussão no Brasil a partir de 1998, com os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. Então, a partir de 98, quando o conceito de gêneros ele está em uma normatização oficial, que são os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, os PCNs de 1998, nós temos esse conceito repercutindo em diversas práticas de ensino e aprendizagem, portanto, de língua. Pensemos o seguinte, até aquele momento, não que já não houvessem discussões acadêmicas e até no âmbito da própria escola, mas até aquele momento nós ainda vivíamos com a ideia de que se ensinava e se aprendia escrita e leitura, oralidade, seja em termos da produção da oralidade, da recepção da oralidade, de maneira abstrata, genérica. Como assim? O professor ele ensina a escrever, ele ensina a falar, ele ensina a ler, ele ensina a escutar um texto oral. Bom, o que os gêneros vão trazer para o contexto do ensino é nós termos a consciência, enquanto professores e enquanto sujeitos aprendentes, sujeitos do aprendizado, que não se ensina e não se aprende a escrita, em geral, abstratamente. Se ensina e se aprende a escrita de determinados gêneros discursivos. Uma criança, ela não aprende a fazer uma petição inicial, ela não aprende a fazer uma sentença judicial, ela não aprende a fazer um relatório empresarial. Em geral, na escola, ela não aprende a fazer um romance. Ou seja, nós ensinamos determinados gêneros discursivos e não ensinamos outros gêneros discursivos. Então, o gênero discursivo ele traz, pelo menos e inicialmente, esta questão, essa consciência para o professor e para o aluno de que não se ensina e não se aprende escrita e leitura, oralidade, na produção e na recepção de oralidade de maneira genérica. O que nós ensinamos e aprendemos são determinados gêneros da escrita, determinados gêneros discursivos da oralidade. Então, isso vai mobilizar as práticas, vai mobilizar os materiais didáticos, os livros didáticos, que vão, a partir desse momento, portanto, passar a contemplar uma variedade maior de gêneros discursivos. Agora, a escola, o ambiente escolar, o contexto escolar, ele está mais consciente do fato de que não se ensina e não se aprende abstratamente escrita, leitura e oralidade. O que nós aprendemos e o que nós ensinamos são determinados gêneros discursivos. Bom, o conceito, continuando ainda nessa discussão a respeito de qual a importância dos gêneros do discurso, o que nós vemos é que o conceito bakhtiniano de gêneros do discurso se faz presente em documentos oficiais,
como os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, desde 1998, mas também depois os PCNEM, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Médio, programas nacionais do livro didático, PNLD, Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio, PNLEM, e hoje, inclusive, na Base Nacional Comum Curricular. Então, o conceito bakhtiniano de gêneros do discurso se faz presente em documentos oficiais, como os PCNs e a BNCC, e em diversas práticas escolares e livros didáticos. Mas uma questão que nós nos fazemos mas será que o conceito de gêneros do discurso tem de fato melhorado a educação no país? Essa é uma questão bastante complexa, bastante polêmica. Veja, porque também existem críticas a pessoas que vão dizer que o conceito de gêneros do discurso não melhorou em nada a educação. Então, ponderemos o seguinte: obviamente é mais interessante a escola pelo menos ter consciência, o professor ter consciência, o aluno ter consciência de que se ensinam e se aprendem determinados gêneros discursivos e não todos os gêneros discursivos. Isso não apenas no âmbito da educação básica, mas inclusive no ensino superior. Quando, por exemplo, o aluno ele adentra a universidade e aquele professor universitário ele solicita gêneros da esfera acadêmica, como, por exemplo, uma resenha, um fichamento, e ele não ensina aquele aluno a realizar esse gênero. Por quê? Porque ele acredita que aquele aluno sabe escrever e que, portanto, ele é capaz de escrever qualquer gênero. Não, o aluno ele é capaz de escrever aqueles gêneros discursivos que ele aprendeu. Ele tem algum domínio da escrita, mas ele tem que flexibilizar, equacionar o seu conhecimento sobre a escrita para um gênero discursivo específico. Ele precisa ser ensinado sobre isso. Bom, então, voltando à nossa questão. É melhor trabalhar com isso? Sim, é melhor trabalhar com o conceito de gêneros do que trabalhar com uma ideia de que se ensina escrita, leitura e oralidade de maneira abstrata. Isso esclarece para o professor, isso esclarece para o aluno quais são os objetivos, quais são as expectativas, o que será possível ensinar, o que não será possível ensinar. Então, sim, a meu ver, os gêneros discursivos, o conceito de gêneros discursivos, ele contribui efetivamente nas práticas de ensino de escrita, de leitura e de oralidade, seja na produção de oralidade, seja na recepção de oralidade. Então, sim, o gênero do discurso, ele pode melhorar a educação no país. A questão é que nós temos que ver como isso vai ser mobilizado efetivamente nas práticas dos professores e nos livros didáticos. Isso sem contar questões muito mais abrangentes, como, por exemplo, qual a estrutura física daquela escola, qual é a condição social, financeira, econômica, emocional daqueles sujeitos que estão ali em situação de aprendizagem. Porque por mais sofisticado que sejam os conceitos que nós estejamos mobilizando, se aquele sujeito ele não tem uma alimentação adequada, ele não está em condições psicológicas e emocionais adequadas, obviamente o ensino não acontecerá. Mas a aprendizagem não acontecerá. Mas, supondo aí se não um mundo ideal, pelo menos um mundo razoável, em uma situação plausível de aprendizagem, comum de aprendizagem, sim, os gêneros do discurso tendem a melhorar, tendem a ter um ensino mais efetivo de leitura e de escrita. Outra questão polêmica, que um dia eu posso falar em outro vídeo, mas e onde fica a gramática? Como se articula os conhecimentos gramaticais de língua portuguesa quando nós pomos na base, no centro do ensino de língua portuguesa, a questão dos gêneros do discurso. Não vou discutir essa questão nesse vídeo. Posso discutir em um outro. Mas, voltando à nossa questão, sim, a meu ver, o conceito de gêneros do discurso tem melhorado a educação no país, tem suscitado melhores livros didáticos. Então, se efetivamente os alunos não estão saindo melhores da escola, isso se deve a outras razões que não é a proeminência, a centralidade da ideia de gêneros do discurso no ambiente escolar. Bom, ainda antes de chegarmos ao texto bakhtiniano do gêneros do discurso, eu queria comentar o seguinte. No Brasil, especialmente no universo escolar, é mais comum o uso da expressão gêneros textuais do que da expressão gêneros discursivos.
Sim, se nós olharmos os materiais didáticos, se nós olharmos as práticas didáticas, se nós fizermos uma rápida busca na internet, uma rápida busca no Google, nós vamos ver que o termo, a expressão gêneros textuais, ela é muito mais comum que a expressão gêneros discursivos. Será que essas expressões gêneros textuais e gêneros discursivos são equivalentes? Essa é uma pergunta. Vamos voltar para o ponto de vista prático. Na escola, se o professor fala em gêneros textuais, porque ele é isso que vem no livro didático, é isso que ele vê nos cursos de atualização, é isso que o aluno entende melhor. Talvez a expressão gêneros textuais seja mais palatável, mais inteligível para o aluno, ensino fundamental e ensino médio. Não há problema em usar a expressão gêneros textuais. Mas aqui eu vou falar do ponto de vista teórico, do ponto de vista bakhtiniano. As expressões gêneros textuais e gêneros discursivos são equivalentes? Não. A meu ver, não são equivalentes. Primeiro, porque nos textos do Bakhtin do Círculo não aparece, não existe a ocorrência da expressão gêneros textuais. As expressões que estão presentes nas obras do Círculo de Bakhtin são gêneros discursivos ou gêneros do discurso. Não existe a expressão gêneros textuais nos textos do Círculo de Bakhtin. Então, se você quer fazer um trabalho bakhtiniano, você deve optar pela expressão gêneros discursivos ou gêneros do discurso e não gêneros textuais. Mas então, de onde vem a expressão gêneros textuais? A expressão gêneros textuais no Brasil vem dos estudos de outras áreas da linguística, como, por exemplo, a linguística textual, que assimilaram o conceito bakhtiniano de gêneros discursivos e, de alguma maneira, traduziram a expressão nos gêneros discursivos para gêneros textuais. Então, é uma outra teoria que assimila, que pega a teoria bakhtiniana e que vai falar em termos de gêneros textuais. Mas, quando você vai para os textos do Bakhtin, para os textos do Círculo, do Voloshinov, do Medvedev, o que você vai encontrar é a expressão gêneros discursivos, gêneros do discurso, e não gêneros textuais. Para além dessa questão terminológica, da presença desses termos nos textos do Bakhtin, eu ainda gostaria de dizer o seguinte. Já falei que a expressão gênero textual vem da linguística textual, que adapta seu modo o conceito bakhtiniano de gênero do discurso, mas eu queria ainda trazer uma questão mais conceitual. A meu ver, gênero do discurso é um conceito diferente do conceito de gêneros textuais. O gênero do discurso é entender a vida por meio da linguagem. O gênero textual é partir do texto e buscar entender o contexto. Vamos lá. Eu comecei esse vídeo falando que o Bakhtin pretendia entender o homem, entender o ser humano, entender o homem na vida. Para entender esse homem, entender o homem na vida, ele vai olhar a necessidade de entender a linguagem e vai ver que essa linguagem é realizada por meio de gêneros discursivos. Mas a sua reflexão, a reflexão do Bakhtin, ela parte da vida, de entender o homem. Ele busca entender o homem e aí, na busca por entender o homem, que ele chega à linguagem, e chegando à linguagem ele vai chegar no conceito de gêneros discursivos, ou seja, ele parte da vida para chegar à linguagem, para chegar ao gênero discursivo. Já o conceito de gênero textual faz, talvez, um movimento contrário. Ele parte do texto para entender o contexto, porque o conceito de gênero textual ele está muito fincado na linguística textual, que começou a olhar o texto como algo que vai além só da estrutura frasal, da estrutura frástica. Então, a linguística textual ela nasce como uma disciplina que procura ser transfrástica, transfásica, que vai além da frase, e começa a olhar ali as relações entre frases que compõem um texto. Aí os conceitos tão importantes da linguística textual, como de coesão e coerência, que é olhar as relações entre frases, as relações entre parágrafos. Mas veja, nesse momento, o que se está discutindo ali são as relações entre o texto. E o texto, inclusive, tomado inicialmente, as reflexões da linguística textual, de um ponto de vista abstrato. Não se estava discutindo se a coesão e a coerência eram diferentes em diferentes gêneros discursivos. Estava-se olhando questões de coesão e de coerência em textos em geral. Então, veja, a linguística textual, aí depois ela, digamos, vai trazer para si as reflexões do Bakhtin, vai entender que o texto ele se estrutura de maneiras diferentes em determinados gêneros discursivos, mas ela partiu do texto
olhou depois para a importância de observar os gêneros do discurso, no caso, que ela vai traduzir como gêneros textuais, e aí ela vai tentar articular depois esses gêneros textuais ao contexto, onde determinados sujeitos produzem determinados gêneros textuais, quem produz determinados gêneros textuais, onde circulam determinados gêneros textuais. Então, a linguística textual, ela nasce do texto, depois ela reconhece a importância de entender o texto enquanto um gênero textual e depois é que ela vai olhar o contexto em que esse gênero textual se insere. A reflexão do Bakhtin é diferente. Ele começa para entender a vida, para entender o ser humano, para entender a linguagem e para chegar a entender a importância do gênero discursivo como um elemento de organização nas interações discursivas, nas interações verbais entre os seres humanos. Então, são caminhos diferentes para esses dois termos. Né? No Bakhtin, parte da vida para chegar ao gênero, a linguística textual parte do texto para chegar ao gênero. Então, são reflexões muito diferentes e que, do ponto de vista teórico, do ponto de vista bakhtiniano, vão ter consequências diferentes. Então, esse primeiro vídeo, nós começamos a falar aí a respeito de alguns desses aspectos que eu abordei nesse mini curso e, na sequência dos vídeos, nós vamos ver outros aspectos. Espero que você tenha gostado. Vai deixando aí o seu comentário já e me indicando se tem alguma questão que você gostaria que eu falasse mais. Eu agradeço por você ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.